Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é dentro da cidade, onde foi convidado para fazer a investigação nesse local. A gente quase não fez a investigação. Tive que ter o maior cuidado para conversar, né, com o homem que convidou nós. Ele é um pouco de idade, eu acho que ele não estava entendendo muito bem. Ele veio aqui mostrar para nós. Ele queria muito isso, o filho dele entrou em contato, né? Só que o filho dele não estava ali, a gente conversou com ele. E o filho dele que entrou em contato comigo. E ele falou assim pra mim, me contou a história, falou pra mim assim, olha, eu dei abrigo pra esse homem que morou nessa casinha, inclusive caiu a casinha, ó. Era uma casinha pequenininha, onde só cabia uma cama, um fogãozinho, né, e uma partilheirinha, ele tinha uma caixa que ele colocava a roupa dentro, e ele deu abrigo, que esse homem morava na rua, e ele ficou com dó dele, deu abrigo pra ele, então ele trabalhava aqui o tempo todo, ele limpava, ajudava ele a limpar aqui, né, o quintal dele. Ele falou assim, eu não sou uma pessoa bem de vida, mas eu ajudei esse homem. E depois que esse homem faleceu, ainda sobrou para mim, porque daí, como ele faleceu aqui, né, começou a aparecer parente, dizendo que era parente dele e que eu tinha que indenizar. Houve assim um tanto de confusão. Só estou resumindo aqui para vocês entenderem assim, o que ele passou, né. E ele falou assim, que de uns tempos depois que esse homem faleceu, ele começou a ver vulto, sabe? Na casinha. Diz ele que vinha nessa casinha, as coisas do homem ficou aí, né? Como era coisa que não tinha valor, né? Ninguém levou. Parente que apareceu não provou que era parente, né? Eu acho que ele falou assim que parece que queriam se aproveitar dele, porque enquanto ele estava na rua, ninguém deu abrigo. Ele deu abrigo pro homem, o homem começou a trabalhar aqui. E ele falou assim, eu falo a verdade pra você, ele trabalhava aí a troco da comida, assim, dessas coisas, ele fazia alguma coisinha. Ele gostava muito de fazer banco, sabe? Ele pegava, ia no lixo, pegava aquelas restos, sabe, de armário, essas coisas, ele fazia bancos, ele até vendia os bancos para ganhar um dinheirinho. Gostava também de tomar como ele falou, uma cachaça, mas era na dele, nunca me prejudicou. Eu falei para ele, enquanto você estiver aí bem, tendo lugarzinho para você morar e não me prejudicar, tá bom. E esse homem viveu aqui. Ele falou assim que já tem alguns anos que esse homem faleceu e ele começou a ver vulto na casinha. Ele vinha aqui e ele falou assim, manifestações, parece que estava andando dentro da casinha, ele abria a porta e a porta teve uma vez que, porque a casinha estava muito velha, foi ficando velha e chovendo, né, deu um vento, começou a cair, aí a porta travou, ele tentou abrir, ele teve que quebrar a porta. Ele falou, tem alguma coisa aí dentro. Pode ser bicho, pode ser... Ele olhou, não tem nada. Aí foi quando ele começou a ver vulto mesmo. Ele viu o vulto lá dentro, ele falava pro filho dele, mas pai, como é que o senhor consegue ver isso? Eu fui ali e não vi. Ele falou assim, você tá achando que eu tô mentindo, mas eu vejo vulto dentro da casa onde ele morava. E ele veio até aqui com nós, né? Ele mora aqui no mesmo quintal. Ele prendeu o cachorro, ele tem um cachorro bem grande, né? Então de vez em quando vocês vão escutar o cachorro latindo aí. E ele veio até aqui, e aí ele não sei se ele não entendeu o que eu estava falando. Ele falou que ele viu o vulto na casinha, ele falou assim, eu tô vendo o vulto, eu não tô mentindo. Eu falei pra ele, então, só que eu, gente, eu não estava vendo o vulto, eu não podia mentir pra ele que eu estava vendo o vulto. Aí eu falei pra ele que eu não estava vendo, ele falou, mas o vulto tá aí, como que você não consegue ver? Se você vê vulto, você vê... Não é assim, tá? O vulto aparece pra ele, mas eu não vi o vulto, né? E eu não ia pedir pro vulto para esse espírito se manifestar, né? Eu nem comecei a fazer investigação. Falei para ele, então o senhor fica aqui para mim fazer investigação, né? E o senhor não precisa aparecer, porque assim, precisa ter autorização do filho dele. O filho dele não tá aí. Aí ele falou, não, eu não vou ficar aí não. Aí ele começou a se alterar, porque ele queria que eu visse o vulto, mas eu não vi, eu não podia mentir para ele que eu vi o vulto.
Aí eu falei pro Theo, será que é melhor a gente ir embora, a gente voltar outra hora, né? A hora que o filho dele tá aí, porque ele já tá de idade e ele ficou nervoso. Aí eu entrei em contato com o filho dele falou assim, eu não vou chegar agora, né? Porque como eu trabalho no mercado, eu vou ficar aqui até as 10 horas, só vou embora depois do horário. O mercado fica aberto às 10 horas, depois de 10 horas eu vou chegar em umas 10h40 por aí. E a gente chegou aqui 8 horas ainda, eu falei, nossa, e até a gente esperar tudo isso, né? Aí eu falei pra ele, se o senhor não se importar, a gente vai fazer a investigação, tá? Ele falou assim, mas você não tá acreditando em mim, né? Você não tá acreditando que eu vejo o vulto ali. Eu falei, eu acredito no senhor porque eu estou aqui para fazer a investigação, né? Mas eu não vi. Pode ser que no decorrer da investigação eu vejo, né, o vulto. Mas eu não vi, eu não posso mentir pro senhor. Aí ele falou, entendi, tá certo, né? Não pode mentir. Eu falei, eu poderia até dizer que sim, porque o senhor começou a se alterar comigo. Mas eu também não posso mentir, né? Eu não vi. Aí ele falou, não, pode fazer a investigação aí, tá? Pode ficar tranquila e eu vou ficar lá, daqui a pouco meu filho chega. E nessa investigação que você vai fazer, eu quero que você descubra por que esse vulto aparece pra mim. Porque isso tem me perturbado, tem me deixado mal. Porque eu ajudei esse homem, eu ajudei ele era uma pessoa boa. Ele ficou aqui, ele não me deu trabalho nenhum, ele fazia as coisinhas dele. Ele falou, inclusive eu escuto batendo martelo, batendo como se ele tivesse ali. Igual ele fazia os bancos para vender, os banquinhos que ele fazia, umas mesinhas quadradinhas de criança. Ele ia lá, pegava as coisas no lixo, gente, e fazia as coisinhas dele. Ele ganhava o dinheirinho dele assim. E o homem dava comida para ele e o lugar para ele morar, não cobrava nada, que era só um quartinho para ele ficar, porque ele cansou de ver ele na chuva, ele sempre estava às vezes molhado na chuva, doente. Aí por causa disso ele falou, não vou deixar ele desse jeito, né? Então deu abrigo para ele. Ele falou assim, só que o que acontece? Eu não fiz nada de mal para ele, eu ajudei ele. Aí eu falei para ele, às vezes não é o espírito dele, esse vulto que você vê pode ser outra coisa. Então o nosso intuito aqui é ajudar o espírito. Então a gente veio, não é esse espírito, talvez seja outro espírito que esteja ali, né, dos antepassados. E a gente vai passar o K2, dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. E peço desculpa, como ele vai assistir o vídeo, né? Eu pedi desculpa lá para ele, vou pedir de novo. Por ele não ter entendido o que eu falei. Não foi dessa maneira, não quis dizer, jamais eu vou fazer isso, porque se eu vim no local é porque eu acredito que tem espírito. Não estava duvidando dele, mas por eu dizer que não estava vendo, ele acabou, acho que ele não entendeu. Mas depois ele acabou conformando e pediu para mim fazer a investigação, e é isso que nós estamos aqui. O importante é ajudar o espírito, tá bom? Vamos passar o K2 e dando presença, a gente já vai fazer um Spirit Box. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal. Imensamente de todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Que Deus vos abençoe. Vamos ligar o K2. O cachorro tá latindo de novo. Ele prendeu o cachorro, gente. E aí o cachorro não quer ficar preso, não. Deus o livre se ele soltar. Você viu o tamanho do cachorro? Eu vi. É grande. É o cachorro que cuida aqui, porque ele fica sozinho, que o filho dele trabalha no mercado e só vem à noite. A gente chegou chamando ali, primeiro que foi atender nós foi o cachorro, mas um tamanho de um cachorro. Ó, gente, já caiu, tá as telhas aqui, ó, a casinha caiu, era pequenininha a casinha, tá vendo? Ali era a comunheira da casa, e ela de tanto chover, né, ficar velha aí já. E ele falou que já tem 18 anos que esse homem faleceu. É muito tempo, né, amor? 18 anos, por isso que a casinha já caiu, ó, tá vendo? Porque tem muito tempo. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Cuidado aí. Tem presença de espírito? Aqui perigoso só prego, amor. Muita dentro da cidade, né? A gente fica mais tranquilo sob cobra, né, gente? Mas tem prego, que nem falou. Por favor,
O medo é só daquele cachorro escapar, hein? Misericórdia. Ele tá latindo. A gente veio para ajudar. Tentar fazer o máximo de A gente está aqui a pedido do seu silêncio, Manuel. pra não- Então, se você quer ajuda, o espírito que está aqui, se aproximar, o K2 vai acender. Consegue entender? Por favor. Ó, Tem presença. viu? A gente sabe que ele estava falando a verdade, gente. Porque ele não entendeu Ele da queria maneira que nós víssemos, falamos. né, amor? Hã? E a gente não via, e ele. É porque eu não vi, É. né? Então, não E ele, queria. às vezes, também Ó. eu acho que Dá uma olhada. ele é meio surdo, né, amor? Porque a gente precisou falar um pouco mais alto. É, o filho dele falou pra mim falar bem alto que ele é surdo, né? O aparelho dele quebrou e ele tá sem o aparelho, ele tem que falar bem alto. Ó. E a Viu? gente entendeu. A gente entendeu que realmente tinha espírito, gente. E tem mesmo, ó. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos. E já vamos Pegar os iniciar? aparelhos e já começar. Cuidado. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? A gente sabe que tem espírito. Sim, Viu? eu ia falar que a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda. Voz de homem. É, voz de homem. Meu nome é Rosa, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Por favor. Nicanor? Uma coisa assim, né? Nicanor. Eu entendi, Nicanor. É isso mesmo? Nome diferente, né? Isso eu tô perguntando. Sim. Isso mesmo. Falou assim. Confirmou. Por isso que eu tava perguntando, né? Um nome diferente. Nós estamos aqui para ajudar e gostaria de saber se você é o espírito do homem que morou nessa casinha aqui, que o senhor, né, dono daqui da casa, do terreno, cedeu para você essa casa, para você morar. Você era um morador de rua. Se é o espírito desse homem. É eu. Viu? Confirmou, é ele. Ele disse que você aparece para ele. Inclusive ele veio aqui comigo, falou que viu o seu espírito e eu não estava conseguindo ver, né? E você aparece para ele. Qual o motivo de você aparecer para ele? Ajuda. Ah, você aparece para ele porque você quer ajuda. O filho dele disse que nunca viu você. E você aparece só pro pai dele. Para pedir ajuda, né? E ele é bom. Ah, ela tá falando do seu Manuel, né? Que ele é bom. Ele é bom, né? Ele te deu lugar para você ficar, né? E eu que gostaria de saber, você pede ajuda, então, por que você ficou aqui? Né? Ele falou que você era um homem bom. Ele ajudou você, você ficou aqui, não deu trabalho nenhum. E você era um homem bom. Por que você ficou aqui? Preso. Entendi. Você está preso aqui. Algum motivo para você ficar preso e não conseguir fazer a passagem? É se você quiser falar, né?
Porque o que ele passou para nós, que todo o tempo que você morou aqui, você foi um homem bom. Então, se você quiser falar, né? Passado? Passado. Você quer dizer que no passado? No passado, então, você não era uma pessoa boa? É isso que você quer dizer? Isso. Isso. Você fez coisas ruins no passado. Será que era por isso que você morava na rua, não tinha onde ficar? É. Você... Não sei se é muito invasivo, desculpa se eu perguntar. Assim, o que você fez no passado que... Isso é para servir de exemplo para nós, tá bom? O que você fez no passado que você ficou preso aqui? Não entendi o que ele falou, amor. Você entendeu? Eu não entendi. Não entendi o que você falou. Mas depois você... Se o Theo entender, ele coloca aí eu escrevo. Ele escuta no fone e coloca. Se puder repetir para nós. Você não quer falar mais? Você falasse, né, de novo para me entender? Falei. Ah, você já falou. É que a gente não entendeu. Mas tá bom. O importante aqui é você aceitar a nossa ajuda. Por alguma coisa, ele foi um homem bom, gente. Ele morou aqui, foi um homem bom. Você não chegou a pedir perdão? Se arrepender do que você fez no passado? Pedir perdão antes que você fizesse, né? Antes de você desencarnar? Você chegou a pedir perdão? Não. Não. Mas você se arrepende do que você fez? Você pode dizer para mim? Sim. Isso é muito importante. E esse é o momento de você pedir perdão. Tá? Este é o momento de você pedir perdão. Para que eu possa te ajudar. Pelo que você fez, como você disse no passado. Como você se arrependeu. Se você puder agora, né? Sentir no coração de pedir perdão. Esse é o momento. Perdão. É isso aí, você arrependeu e pediu perdão, né, pelas coisas que você fez. E para Deus? É, para Deus. Isso, para Deus, muito importante. Perdoar alguém que te fez algo que você não gostou, te prejudicou. Você perdoa? Sim. Perdoa. Sim, ele perdoa. Muito importante. Eu vou fazer uma pergunta para você, se você quiser responder. Você teve família no passado? Sim. Teve família no passado. E essa família sua, você... O que aconteceu com a sua família? Você morava sozinho, né? Nas ruas. O que aconteceu com a sua família? Abandonei. Ele abandonou a família.
Algum motivo? Pode falar para nós? Essas são uma das coisas erradas que você fez, ter abandonado a família? Você pode falar para mim? Se essa é uma... né, talvez não seja isso, mas se foi, se você puder falar para mim se foi isso. Foi. Por algum motivo? Não sei. Se você tinha algum motivo, o que foi que você fez para abandonar a sua família, né? Se você não quer falar também não tem problema, tá bom? O importante é você se arrepender, é você pedir perdão, né? Que é muito importante isso. E talvez você não queira falar sobre isso. Eu fico, às vezes, perguntando para que sirva de exemplo para nós, né? Não quero, eu fico sem jeito, porque eu não quero forçar jamais que o Espírito fala. Você fala aquilo que você quiser falar. Por exemplo, você quer falar algo agora para mim? Se você quiser falar para mim, quiser falar, né? O que você quiser falar, você pode falar. Esse é o momento. Você quer falar alguma coisa? Não quer falar? Não. Não quer falar. E a gente que nem eu falo, né? O Espírito, ele fala aquilo que ele quer falar. A gente faz as perguntas, ele responde se quiser responder. Mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, né? E perdoou, que é muito importante. Se ele for sincero no que ele disse, ele vai ser encaminhado. Por isso que nós confirmamos sempre no final do vídeo com a mentora se ele passou e se ainda tem presença de algum espírito aqui. Por isso, tá? Você consegue ver o anjo, a mentora? Isso. E são eles que vão encaminhar você. A gente vem para ajudar, só que até a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Tá bom? E você vai seguir o seu caminho. Nós vamos pegar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Nós vamos pegar agora, tá bom? Vá em paz. Tadinho, ele deve estar sofrendo muito. Quase não consegue falar, né, amor? Segue em paz. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Nicanor. Ele era um senhor, né? Que foi acolhido pelo dono aqui do terreno. E ele aparecia para ele porque ele queria muito ajuda. Ele falou que ele era um homem bom. Por isso que ele aparecia para ele, né? Para pedir ajuda. Não sei se eu conduzi bem a investigação, porque eu estava nervosa por causa do que houve aqui antes da gente começar. É que às vezes acontecem umas coisas dessas pra gente desistir, né? Ele não entendeu e depois que eu fui entender que ele é uma pessoa de idade, a gente tem que, né? Fiz assim mesmo a investigação. Aí eu vou mostrar a investigação pro filho dele, tá? Pra não ter problema, que a gente não quer problema. Se ele disser que não é pra postar o vídeo, a gente não posta. Mas eu contei o que aconteceu antes para vocês entenderem que às vezes acontecem essas coisas com a gente. Não é? A gente não chega no local e faz a investigação, a gente conversa antes, a gente, né? Nem ele que ouve tudo isso, porque ele não estava entendendo. Ele estava achando que eu não estava acreditando nele, mas não é isso, se eu não acreditasse eu não teria vindo. Então eu estava nervosa, mas consegui fazer a investigação. O importante é ajudar o espírito, né? E nós estamos aqui mesmo para ajudar, esse é o nosso intuito. Então, nós vamos orar por ele, tadinho, ele estava precisando de ajuda por algo no passado que ele fez,
Uma das coisas foi abandonar a família, a gente não sabe por quê. Ele acabou sozinho, né? E acabou falecendo sozinho, porque eu não acabei de dizer para vocês, acho que eu estava nervosa, não contei. Ele encontrou ele aqui, veio, não achou ele. Aí quando entrou aqui no quartinho dele, ele não respondia. Chamou, não respondia. Ele já desconfiou que poderia acontecer alguma coisa. Ele estava doente, aí ele abriu a porta, né? Forçou a porta e abriu. E ele já estava sem vida. Ele teve que chamar o corpo de bombeiro, achava que ainda estava, mas não, o corpo de bombeiro quando chegou ele já estava sem vida, né? Infelizmente nós sente muito pelo fato, né, dele ter encontrado ele aqui, por ele ter visto ele, por ele continuar vendo ele aqui. Isso não fazia muito bem para ele, estava deixando ele um pouco, como o filho dele falou, ele estava ficando... O filho dele falou perturbado, mas não é, isso não estava fazendo bem para ele. Agora ele não vai ver ele mais, porque ele não precisa mais pedir de ajuda, porque agora ele vai ser encaminhado pelo nosso anjo, pela nossa mentora. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Nicanor, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se ele conseguiu fazer a passagem, né? Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.